Show de bola, muito boa noite. Mais um dia que nós estamos aqui para fazer um bate-papo muito legal para acrescentar no seu dia a dia, sua experiência em diversas áreas da construção civil. Então, hoje a gente vai bater um papo com o Edson Casado. Quem lembra, já fizemos alguns bate-papos com o Edson aqui. O Edson, nossa, manja demais de pintura, de tintas. Então, trazer o Edson, ter a oportunidade de bater um papo com ele aqui é sensacional, tá? Aproveitem, ó, sempre eu falo para vocês, primeira dica, pega o caderninho e a caneta pra gente já colocar, anotar as nossas dúvidas, porque com um especialista aqui, a gente não pode deixar passar dúvida, hein? Então é muito bacana. Opa, bastante gente já entrando aqui, show de bola, coisa linda de ver. Vamos ver, o Edson não chegou ainda, mas já ele entra aqui. Hoje vamos falar de efeitos decorativos e texturas, né? Então muita coisa, foi um pedido de vocês no outro bate-papo que nós fizemos, tá? Então aproveitem para tirar dúvidas aqui. Deixa eu ver se o Edson... agora o Edson entrou. Vamos lá. Vou chamar ele aqui. Lembre-se de... Olha só, boa noite. O Luciano aí. O Wilson, show de bola. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Tem que ir rodando. Wagner, Ulisses, Leandro, Matheus. Show de bola. Muito bom. O Varejão aqui também prestigiando. Muito bom, muito bom. É isso aí. Terça-feira, não tem mais Big Brother, né? Agora é aproveitar esse tempo aí pra gente estudar. Ainda mais, né? Ainda mais. Deixa eu chamar o Edson. O Juan também. Show de bola, legal. Legal, isso é muito bom. Isso é muito bom. O Marcelo. Show. É isso aí, né? Bacana. Vamos pra cima que em vez de ver novela repetida, a gente aprende, utiliza esse tempo para aprender, né? Isso é muito legal. Ô Edson, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo bem você, meu amigo? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí por mais um dia a gente está batendo esse papo, Edson. A gente está tendo a oportunidade de compartilhar conhecimento com os nossos alunos, com todo o público que acompanha, com os clientes do Varejão também, que eu sei que, poxa, eu vi a divulgação que o Varejão fez, é muito bacana. E é isso que eu falo, né? É o cuidado de sempre querer gerar conteúdo e trazer informação para as pessoas. Isso é um divisor de águas no comportamento de uma empresa, e o Varejão está sempre liderando isso. Então, parabéns e muito obrigado aí pela parceria de sempre. Eu que agradeço a sua oportunidade, né? Agradeço também o Varejão e todos os amigos aí que estão participando com a gente aí. O Grupo Varejão como um todo, o pessoal espalhou para todas as lojas. Quero agradecer meus diretores aí que estão nos prestigiando, a Leila do marketing, o pessoal Luciano, o pessoal da loja, enfim, todo mundo aí, os pintores que fizeram os cursos com a gente de textura, a maioria deles aí estão querendo interagir junto com a gente. Show. E vamos lá, vamos falando aí o que puder aí, o pessoal pode perguntar e vamos falar um pouquinho da história da textura. Isso aí. O bom é que assim, a gente sempre traz essa live de hoje, né? Esse assunto foi um pedido da última live, né, Edson? Então, com certeza o pessoal vai ter bastante pergunta aí. Não se acanhem, aproveite essa oportunidade para tirar dúvidas. O Edson tem muito conhecimento. E antes da gente começar o bate-papo, eu vou pedir para vocês aquela coisa. Aqui do lado tem um aviãozinho onde você consegue compartilhar com mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Então, clica no aviãozinho e manda para pelo menos 3 pessoas que você acha que pode querer tirar dúvidas aí, conhecer sobre texturas, sobre efeitos decorativos. E quem compartilhar
manda aí um joinha pra gente saber quem compartilhou. Show de bola? Clica no aviãozinho, manda aí pros amigos, pros contatos, pelo menos 3 pessoas e manda um joinha pra eu saber que você compartilhou. Bacana? Edson, vamos lá então? Vamos lá, posso começar falando um pouquinho sobre o varejão? Lógico, Sobre a pô. loja como um todo? Tá, Claro. vamos falar um pouquinho, tá? Assim, só para ilustrar, você já conhece bem, né? O varejão é uma loja que está fazendo 31 anos esse ano, entendeu? É uma loja que eu conheço desde que eu vim aqui para São José. Eu vim como representante de uma grande empresa e naquela época o Varejão, isso foi em 97, tá? O Varejão tinha só uma lojinha de São José, outra loja em Lorena e foi crescendo, crescendo. Hoje tem 9 lojas espalhadas pelo Vale, né? E 2 lojas de atacado. E desde daquela época, eu já tive um aprendizado com eles, eles tinham um conceito diferenciado de tratar o cliente. Em cima de atendimento, em cima de vantagens que para apresentar para o consumidor. Eles foi um pioneiro na vanguarda quando você trabalha com na época estava começando o sistema tintométrico, então ele dava muita ênfase para isso. E hoje nós temos assim mais de 10 mil cores para oferecer para os nossos clientes, atendimento técnico especializado, onde todo mundo que trabalha na loja, em todo o grupo, é muito bem treinado, conhece produto, tem treinamento, parceria com a fábrica, parceria como a gente tem com vocês aí no Estudo da Construção, onde nós fazemos todos os eventos, né? Fizemos aí em março agora um grande evento com todos os efeitos de textura, que foi um sucesso. O pessoal está cobrando, mas infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente deu um break, mas nós vamos voltar com toda a prova. E o importante é isso. A oportunidade de estar hoje aqui falando um pouco sobre tinta, sobre textura, eu agradeço pelo Varejão, porque hoje eu estou unindo todo o conhecimento que eu adquiri na minha carreira, podendo mostrar para mais pessoas, para consumidores, para pintores, para arquitetos, engenheiros, empreiteiros, entendeu? Além disso, a gente também nós temos uma parceria com o BNI, que é um grupo de network especializado, qualificado, entendeu? Que nos ajuda bastante. Isso é muito bom, entendeu? E nós crescemos muito com isso, tá? Eu queria mais ou menos falar um pouco dessa experiência e agradecer muito a oportunidade que você está dando para nós aí, para mandar. Vamos em frente. Muito bom, Edson, muito bom. Isso é importante. Então, nossa, o treinamento que teve aqui, que o pessoal aprendeu o efeito Velvet, aprendeu cimento queimado, aprendeu o efeito mármore, foi sensacional mesmo. Mas se a sala de aula não pode estar com os alunos agora, a gente leva a sala de aula até os alunos na casa deles e vamos conversar, exatamente. Levar conteúdo, que é isso que importa, né? Vamos lá. Com certeza. Hoje a gente vai falar de textura. Então vamos começar falando de textura, Edson, pode ser? Vamos lá, vamos começar. Show. Eu queria falar um pouquinho. Você quer que já posso começar? Show, manda brasa. Você aqui então, é o cara. Eu queria falar um pouquinho sobre como começou a textura, né? Existem alguns estudos, né? Que as primeiras texturas surgiram na Roma Antiga, entendeu? Onde eles misturavam uma massa com cal e um óxido de ferro, ocre, entendeu? Ali eles faziam os primeiros efeitos. Isso bem, a gente não tem ideia de quanto, mas sempre na Roma Antiga, tá? Uhum. Aí, no Brasil, como surgiu a textura no Brasil? É legal falar isso, porque a textura surgiu em cima de uma necessidade, tá? Naquelas construções populares nos anos 70, eles faziam construções populares em grande escala. Tá. Só que as paredes ficavam todas imperfeitas, né? E precisava de um produto que, de certa forma, escondesse essas imperfeições, né? E aí foi pedido para algumas fábricas desenvolverem um produto, né? E eles desenvolveram uma massa de textura que escondia as imperfeições. Só que na época, eles ainda estavam começando, essa massa, ela precisava de uma tinta em cima, entendeu? Ela precisava de uma tinta para dar cobertura, porque ela não tinha aquela proteção que precisava, que era necessário, tá? E aí veio uma massa, era uma massa lisa, não tinha nada de... Não tinha... Oh, caramba, desculpa. Essa massa não tinha uma proteção,
e ela precisava de uma pintura, tá? E aí começou a evoluir, né? Mais tarde, né, eles fizeram uma aplicação com aquelas microesferas de produto que formou a textura que é chamada textura design, né? Uhum. E posteriormente veio a textura, o texturato, né? Que é a textura rústica, Tá. entendeu? Então, Uhum. assim, essa foi assim que começou a textura. É legal falar um pouco sobre isso, porque foi É. dessa forma que surgiu. Pô, e legal é que ela começou aqui no Brasil para proteger, ou na verdade para tirar algumas imperfeições lá, e até hoje, né, tem essa aplicação, a gente vê. Pô, às vezes Sim, tem uma parede que tá mais ou menos ali, fala, por que você não aplica uma textura que isso daí vai ficar bonito, né? E aí é já verdade. resolve. Então, a origem dela se mantém, né? Isso que é bacana, né? Sim, 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 sim. E aí, posteriormente, né, as fábricas começaram a desenvolver essa textura que ela deixou de ser um produto que cobria imperfeições para ser um produto de decoração, Sim. tá? E aí, o que acontece? Você tem basicamente três tipos de textura da convencional, tá? Os efeitos eu vou falar um pouco depois, que é a textura lisa, né? Que ela não tem nenhum, nenhuma pedrinha nela, e você faz vários tipos de efeitos. Esses efeitos vai da criatividade do pintor, Uhum. né? E você pode aplicar com rolo e depois fazer os efeitos com tudo que você imagina. Tem gente que faz com escova de aço, até com a mão, com Sim. pente, com tudo, entendeu? Aí, hoje, o pessoal tem muitas opções, entendeu? Sim. E fora essa Aqui, textura lisa, Edson, só para compartilhar com você, aqui na aula de uhum, pintura, né, nosso saudoso professor Henrique, que faleceu, puta, nem né, fala dele, que saudade, infelizmente. É grande amigo, né? era um Puxa artista, vida, né, pô, ele era um ele era. monstro na arte da pintura aí. Nossa. Ele ensinava um efeito para os alunos com sacolinha plástica, você acredita? Eu sei, eu conheço esse efeito. É muito legal, muito legal. Então Então, vai da putz, criatividade, né? Muito bacana. Assim, sim, quem sim, desenvolve, conhece o material, acaba conseguindo aplicar e, poxa, ele faz um efeito para cada cliente, consegue deixar um serviço único para o cliente, né? Hoje em dia, exatamente. os clientes buscam, e até os arquitetos colocam nos projetos, muitas vezes, algo que torne ali aquele ambiente único, né? Que só aquele cliente vai ter. Então, não ficar aquela coisa maciça. Ah, vai na casa do amigo, tem a mesma tinta que tem na minha casa e tal. E Não, aí você consegue verdade, verdade. chegar com esses efeitos em um trabalho único, né? Então, isso assim, é sensacional, sensacional. Sou muito fã. Sem dúvida. O pessoal fazia efeito também com a própria tinta, entendeu? Você lembrou bem do Henrique, o que ele fazia? Ele fazia uma pintura na parede, colocava uma cor específica, daí depois ele colocava uns sacos plásticos que davam um efeito manchado, assim, putz, Sim, fantástico. Muito, muito legal, muita saudade do nosso amigo. Mas vamos sim. em frente que a vida continua, né? Sim, sem Olha que dúvida, mas coisa boa. é bom lembrar que, pô, eu vejo essa veia Sim, artística e os nossos alunos aqui desenvolvem, muitos pintores desenvolvem, isso gera muito valor para os clientes, né? Os clientes, quando sim, com você não certeza. oferece só rolar uma tinta e passar uma corzinha, não, você olha uma parede específica Não. e fala, pô, por que você não faz um efeito assim, tal? O cliente fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele aplica, ele adora, então atrás de uma Uhum. TV, numa parede, uma sala de jantar, às vezes fica muito legal. Então, pô, é bem bacana. Ali, ó, quem tá falando aqui, fica um tom envelhecido, fica bonito. Então Isso, exatamente. Com gel envelhecedor, tudo. É show, muito legal mesmo. show de bola. E vamos Então, lá, além da textura lisa, tem mais. aí tem a textura design, né, que o pessoal chama de textura média ou a clássica, dependendo do fabricante, eles batizam com o nome, entendeu? Essa Aham, textura já veio com um avanço importante, onde ele trouxe a hidrorrepelência para o produto, entendeu? Além da proteção, da decoração, se tornou um produto hidrorrepelente que dá uma proteção melhor, né? E os efeitos
seriam mais ou menos iguais ao efeito da textura lisa. Porque o efeito é a criatividade. Enquanto a textura ela está sendo aplicada ainda molhada, vamos falar assim, né? Molhada não, quase ela não seca. Enquanto ela não secar, você consegue fazer os efeitos, né? Então, e com essa questão da hidrorrepelência, se tornou assim um marco hoje no mercado. Tanto que começou com as grandes fábricas. Hoje Sim, você tem milhares, tem mais de 1.000 fábricas espalhadas por aí de texturas, né? sim, E assim, as fábricas deram uma ênfase específica em termos de decoração e as outras fábricas menores também trabalham com o mercado tudo. Ganhou muito espaço essa textura, porque, principalmente da linha acrílica de tintas, né? Que antes você vendia, apesar que hoje também vende a linha acrílica da grande proteção, mas a textura com esses efeitos, com essas performances que ela tem, ela ajudou muito, cresceu muito no mercado, tá? Então é legal falar sobre a Uma, textura lisa uma em coisa relação a isso. que eu vejo, Edson, aí você me corrige se eu estiver errado, porque você é o cara que manja aqui. Mas Hum. eu vejo que casas, assim, quando tem, por exemplo, telhadinho e tem aquele respingo, o pessoal costuma fazer um barrado de textura para evitar a absorção, a infiltração da água, né? Infiltração, é. Na verdade, né, a questão da infiltração é uma coisa bem complicada, né? Se existe alguma infiltração em qualquer tipo de pintura, ela tem que ser corrigida, Sim, tá? O que você está falando aí, na verdade, é quando fica muita, assim, existe muita água que escorre por ali, essa água mostra uns fungos. E a textura, como ela é hidrorrepelente, a água não fica parada ali, ela simplesmente bate ali e sai. Por sim, isso que o pessoal usa muito para esse tipo de proteção. E, na sim. verdade, aí ela faz o papel de uma proteção, e isso é muito interessante. Mas se tiver infiltração, você tem que resolver o problema da infiltração, porque senão Ah, sim. a infiltração ela não segura nada, ela solta qualquer tinta, né? Não há tinta Inclusive textura, que resolva a que infiltração, né? resista. Exatamente, exatamente. Então, Show. é importante falar isso para o público como um todo, né? Porque os pintores sabem disso, mas tem muito consumidor que ainda tem essa dificuldade, né? Apesar que o consumidor hoje ele está bastante informado, né? Você tem bastante informação com essa questão da internet, da globalização, então todo mundo tem uma bagagem bastante forte. Até tem gente que gosta de fazer a própria pintura, as texturas, tem gente que se interessa por isso, é muito legal. Mas os pintores que se especializam, que vão à luta, que participam dos cursos que a gente oferece, que visita a fábrica, tá? Que estão em contato com os arquitetos, tem pintores que são exclusivos de um determinado arquiteto para fazer aqueles efeitos que ele quer, e isso é muito importante, né? E os efeitos que a textura traz são infinitos, né? É muito Sim. interessante. Show de bola. E tem um que é a febre, né? A febre não, mas assim, você há algum tempo atrás assim, eu quero tal do grafiato, quero grafiato e tal. Uhum. Esse aí também é um Então, efeito de textura, né? sim, sim. O grafiato, na verdade, ele veio já com uma aplicação diferente da textura lisa e textura média. O grafiato, ele é aplicado, você com a desempenadeira, você espalha o produto que ele tem umas pedrinhas, tá? Que a gente chama tem tamanhos de pedras, tá? Então a gente chama de malha 10, 12, 14, 16, cada malha tem um tamanho de pedra. Hoje o mercado convencional usa muito a malha 10, né? Então, como que o pessoal utiliza esse tipo de textura? Eles colocam na desempenadeira, espalha na parede, né? E depois faz um efeito com uma desempenadeira de plástico, tá? E ali você pode fazer efeito retangular, vertical, horizontal, circular, do jeito que você quiser, tá? Então é importante, inclusive, trabalhar sempre com duas pessoas, né? Uma pessoa espalha a textura na superfície, o outro vem fazendo os efeitos, né? E isso vai continuando. Um Legal. detalhe importante que é legal falar sobre a textura, o grafiato, né? Tem muita gente que ainda não sabe disso, mas é uma coisa simples, mas é um segredo interessante na textura. Quando você está fazendo uma parede, e é uma parede muito grande, de repente você tem que parar no meio
da parede para continuar no dia seguinte, como que você faz? Você chega até uma determinada situação que você programa que vai parar, coloca uma fita crepe daquelas largas, né? Passa a textura ali, né? Entendeu? Até um pouco em cima da fita crepe. A fita crepe, o que ela vai fazer? Ela vai deixar a textura reta, né? Bem em linha reta, para não ter curvas nos efeitos. No dia seguinte, você tira a fita, né? Tira a fita daquela parede que ainda não foi aplicada, coloca naquela parede que você aplicou no dia anterior e continua a aplicação. Entendeu? Aí com isso você elimina a emenda. Você faz a textura ter uma continuidade sem ter emenda. Se não existisse não sei quem foi que inventou, mas a pessoa foi muito feliz, não fizesse esse tipo de acabamento, você ia ter uma dificuldade danada para continuar, então você tinha que ficar aplicando dia e noite até terminar a pintura. Né? Mas é bem interessante Legal. a aplicação. Ô Edson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você trouxe uma informação da diferença da granulagem, né? Do tamanho dos grãos. Sim. Por que isso afeta? Por que tem essa diferença? Olha, por causa dos efeitos, tá? Você tem assim, ó, hoje você tem no grafiato, você tem o granfino, que é um produto produto específico, tá? Aí tem alguns outros produtos. Cada produto eles dão um nome, entendeu? Então, só para você ter uma ideia, quanto maior o número da malha, vamos falar assim, malha 22. Malha 22 é um tipo de textura projetada, eles falam, entendeu? É uma textura projetada, que é aplicada com equipamento específico para... Ela é bem fininha. Uhum. Aí ela vem para o 22, 20, 18, 14, 16, ou 14, 12, 10, né? E ela vai acho que até a 10, ela é bem grossa, né? Aí, mas por isso que tem essas malhas diferentes. Ah, legal. O que acontece? Quando você vai aplicar uma textura, um grafiato, né, essas pedras, quando elas são muito grossas, tipo malha 10, malha 12, você tem que fazer uma pintura anterior na mesma cor que você vai aplicar aquela textura, tá? Você pode também aplicar a textura branca e depois pintar em cima, ok? Mas vamos dar um exemplo de um caso. Você vai pintar uma cor concreto, por exemplo, tá? E a parede é branca. Você tem que dar uma demão de branco, na cor concreto, aplicar a textura no caso, o grafiato, tá? Porque ele aparece o fundo, né? Se for parede branca, vai aparecer aquele fundo branco, vai perder um pouco do efeito que o pessoal deseja, né? Então, ele aplica o fundo da mesma cor e aplica a textura e pinta também sem problemas, entendeu? Então, isso é uma outra coisa interessante. Pode usar tanto colorida quanto branco e pintar em cima. Aí depende da criatividade de cada um. Legal, tá? Legal. Show de Deu bola. pra entender? Aqui, ó, falou assim, o cristalo é da mesma família que o grafiato. Sim. Eu não sei o nome dele que tá falando aqui. É o Pinturas Top. Ele falou isso. Pinturas Top? Falou que o cristalo na verdade são as fábricas que desenvolvem determinados tipos de textura, né? E tem texturas que eles colocam com aquelas pedrinhas brilhantes, né? E ele, de repente, ele dá os nomes, cristalo, um nome específico que eles arrumam para a textura e para se diferenciar do mercado. A criatividade é infinita, né? Por isso que é interessante. Show. E as texturas, Edson, elas são recomendadas tanto para ambiente externo quanto interno? Sim, com exceção da textura lisa, apesar que hoje a textura lisa ela também tem hidrorrepelência, tá? Mas o pessoal usa muito a textura normal, a textura que a gente chama de design ou textura média, né? Como queiram chamar, né? Essa textura o pessoal usa muito na pintura externa. Tá. O grafiato também usa na pintura externa, que os dois são hidrorrepelentes. E tem gente que usa para dentro de casa uma parede específica de textura, tá? Mas aí mais tarde, né? E nós vamos falar em seguida,
surgiram as texturas de efeitos para que ficou sendo usada muito na parte interna da casa. E aí Sim. dá um efeito especial. Isso e é muito legal essas texturas. Eu lembro que o Grafiato, quando ele saiu, né? O pessoal colocava em tudo, né? Dentro de casa, fora de casa, colocava, Sim, onde sim, podia sim. tava colocando o Grafiato, né? Hoje deu uma diminuída, né? Hoje já tá mais no cimento Verdade. queimado, tal, já tá Isso. uns outros efeitos, né? Surgiram depois dessa textura surgiu o efeito mármore, né? E foi um sucesso. Nossa, E ficou fica lindo, sozinho né? durante alguns anos aí, ficou muito legal. Aí depois colocaram cimento queimado, hoje você tem o efeito velvet no Age. O pessoal também fazia alguns trabalhos com pátina, com escovado. Quer dizer, tem várias situações para você aplicar a textura, né? Mas Sim. assim, o que está em moda hoje são os efeitos, né? Uhum. Os efeitos de mármore, cimento queimado, o Velvet Nuage, que foi um lançamento que a Coral fez, que está fazendo um sucesso muito grande, né? Mas ainda assim, o próprio mármore e o cimento queimado está em grande escala. Hoje o pessoal está usando muito. E você encontra todos esses produtos no varejão, a linha completa, é muito legal, entendeu? E Uhum. para aplicar esses produtos, nós também temos os equipamentos, que eu também quero falar um pouco a hora que for falar dos efeitos, né? Mas é Show. importante também para a gente trabalhar. O que é legal, porque assim, o que eu vejo, e eu já ouvi algumas críticas no seguinte sentido. Às vezes o pessoal passava textura dentro de casa para dar um efeito, para dar uma diferenciada no ambiente, mas a textura ela era grossa, então às vezes ao tato era ruim, você encostava, não trazia uma sensação tão boa. Sim, sim. E hoje tem uns efeitos que a gente vai falar que, pô, às vezes fica muito mais bonito, é indicadíssimo, né? E não tem essa questão do tato, de você encostar e sentir o É. incômodo, né? Uhum. Foi legal você falar disso. Por que ocorre esse tipo de situação? Porque quando você aplica a textura, hoje a textura principalmente ela tem um rolo específico, que é o rolo cabelo de anjo, tá? Então quando você aplica o rolo, você aplica assim de baixo para cima, ele levanta os picos, tá? Aham. E isso causa essas ranhuras, entendeu? Mas aqui que eu te falo, tem profissionais que conhecem muito bem como trabalhar com a textura. O que eles fazem? Tem profissionais que como eu te falei, sempre trabalhando em dois, então um aplica a textura, ela levanta aqueles picos e o outro vem com a desempenadeira e abaixa esses picos, você entendeu? Aí eles Uhum. formam um efeito que eles chamaram na época de travertino, que é um efeito até que Ah, imita uma legal. pedra, tá? Então, você abaixa. Eu gosto de fazer esse efeito na textura lisa, porque na textura média, ele mesmo você abaixando, ele ainda é um pouco rústico. Na textura fina, não. Ele fica como. Não é a textura que faz isso, é a criatividade do pintor que trabalha o tipo de efeito para isso, entendeu? Legal. A massa da textura, ela permite uma maleabilidade ali, um trabalho, né? Aí vai ou Sim, sim, sim. da habilidade do pintor, do gosto do cliente, do projeto do arquiteto. Então, Exatamente. você vai adequando aquela realidade do imóvel, né? Exatamente. A textura, ela tem gente às vezes, também é legal comentar, tem gente no passado ainda, quando a textura não tinha tanta ênfase, e tinha gente que usava a criatividade, aplicava com massa acrílica ou massa corrida. E a Aham. massa acrílica, ela é resistente, só que ela quebra. Essa textura não, ela tem uma performance que ela se ajusta à superfície sem quebrar, Legal. entendeu? Tanto que é, quando tinha essa questão dos picos e o pessoal queria mudar a textura, eles lançaram um produto chamado textura niveladora. Tá? O que ele fazia? Ela passava por cima dessa textura que ficava com os picos e ficava uma parede assim mais uniforme. E aí ou eles aplicavam tinta em cima, ou aplicavam e aplicam até hoje, ou então eles vêm com uma nova camada de textura com efeito diferente, entendeu? Show. Então isso é algo que, assim, são progressões, né? Eles vão melhorando a performance a cada situação, a cada exigência, Ô entendeu? Edson, deixa eu te perguntar uma coisa.
Quando a gente conversou sobre tintas, você me falou, a gente falou da Abrafat, dos níveis de qualidade, Sim, que sim, o consumidor e o profissional precisam observar aquele nível de qualidade ali, a certificação, mas exatamente. ele pode ficar tranquilo. E textura, ele tem essa qualificação? Tem Tem, alguma tem. classe que tanto o profissional e o cliente tem que observar? Tem sim, tem sim. A Abrafat, ela também classifica as texturas como premium, tá? Mas Tá. existem, ela certifica a textura premium, tá? Agora, outras fábricas que não, assim, vamos dizer assim, como no caso da textura, tem muita fábrica informal, tá? Mas que tem qualidade também. Elas variam bastante. Elas têm qualidade e por isso a guerra de preço é muito grande com textura, Uhum. entendeu? E aí você diferencia às vezes pela situação, uma textura que tem um preço um pouco na média do mercado, ela ainda tem uma boa qualidade. Agora, quando ela é muito mais barata, você fica preocupado. Na textura é diferente da tinta, entendeu? Você percebe quando o fabricante cobra um preço muito, mas muito baixo, e aí você vai ter problema depois, entendeu? Sim. Mas a textura premium, ela está, ela é feita dentro das grandes fábricas, ok? Mas a grande, vamos falar assim, eu acho que 70% do mercado são fábricas que não são, vamos dizer assim, qualificadas pela Abrafat. Tá? Tá. Elas não têm a classificação de prêmio, standard ou coisa assim, entendeu? Bacana. Mas eles fabricam textura do tipo prêmio e texturas vamos dizer assim, com pigmentos ou com resinas ou resinas um pouco inferior ao que se aplica nas texturas normais, entendeu? Isso Entendi. existe sim, tá? Entendi. Show, show de bola. Às vezes não, é sempre importante recomendar que o consumidor ou o próprio profissional que for trabalhar com esse produto dê uma pesquisada na marca que ele vai comprar também para Sim, ver, né? sim, sim, Não sim. comprar gato por Por lebre, né? exemplo, é verdade. Lá no Varejão, nós temos uma fábrica que produz um material para a gente. Só que nós pesquisamos, fizemos testes e o produto é excelente. A gente não tem, muito pelo contrário, não temos nenhuma reclamação, temos muito elogios. É uma textura que atende o mercado. Ela não é o melhor preço do mercado, mas ela é um preço competitivo, que está ali bem, bem próximo. Porque não adianta a gente querer fazer mais barato, que você não vai ter qualidade. Sim, Você tem que entender que a textura ela tem que ter uma quantidade de resina que vai suportar a aplicação e a fábrica tem que ter um compromisso. Senão a gente nem colocava o nosso nome, na exato. verdade. Mas é um negócio bastante interessante e tem assim, ó, uma saída muito grande hoje no mercado. Muita gente faz isso usa textura para proteger a superfície, muro, a frente da casa e tudo mais, né? Bacana. Aqui, ó, temos uma pergunta aqui, Edson, antes da gente passar para os efeitos. Textura acrílica tem Tá. mais resistência? A O textura ela Wilson tem que ser perguntou. acrílica, né? Isso. Sim, a textura ela tem que ser acrílica. Toda textura ela tem que ser acrílica, entendeu? Se você aplicar uma textura que não é acrílica, ela não tem resistência. Assim como a tinta. A tinta acrílica ela tem mais resistência, tá? E essa qualidade de acrílico vem da resina, tá? Da resina acrílica. Então é a resina que, como eu te falei, a textura, assim como a tinta, os dois componentes mais importantes dela é a resina e o pigmento, ok? Então, se ela tiver uma cor, no caso, qualquer outro, aí vem o pigmento para dar essa cobertura, para dar esse efeito. Mas ela tem que ser acrílica. Se não for acrílica, ela não vai suportar muito tempo, não. Ela vai talvez desmanchar, coisa assim. Ela sofre mais problema do que uma tinta que não é acrílica, entendeu? Ah, legal. Show de bola. Ó, a Terezinha do IC da Zona Leste tá aqui, hein? Show de bola, Terezinha. Muito bom. Opa, tem gente de São Paulo inteiro aí, do Brasil inteiro falando. Legal. Show de bola. A professora Sirlene falou, deixa eu baixar aqui. Sirlene, mandar um abraço para ela, Eu quero minha amiga, elogiar a grande preocupação arquiteta. com a sustentabilidade que algumas fábricas foram visitar pelo Varejão. Ah, legal. Algumas fábricas têm demonstrado essa preocupação também com sustentabilidade, né? Na Sim, produção, sim, sim. nos materiais.
e assim por diante, toda a cadeia de produção que envolve, né? Ontem a gente fez um bate-papo bem bacana com a professora Shirlene também aqui, sobre sustentabilidade. Eu vi, eu participei, eu assisti. Eu tinha que prestigiar a Silene. Ela eu acho que o trabalho que a Silene faz é um trabalho assim muito dirigido para o meio ambiente, para a sustentabilidade, entendeu? Eu conheço a Silene, já falei na outra live, desde quando eu vim para São José, desde 97. Então, a gente tem uma parceria junto de longa data e ela é uma super profissional, aprendo muito com ela, muito mesmo, é muito Show de legal. bola, show de bola. Vários professores aqui, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo para Vamos fomentar aprender junto, né? aí Vamos o aprender. conhecimento, né? Legal. Sim, sim, sim. Ô Edson, vamos lá. Então a gente falou um pouco aí sobre textura, as massas, como utilizar, quando aplicar e as suas recomendações. Mas Certo. existe uma outra vertente que são os efeitos, né? De pintura, os efeitos decorativos que também podem ser aplicados aí nos imóveis para diferenciar os ambientes, né? Então você Sim. pode falar um pouquinho para a gente dos efeitos também? Sim, vou falar assim. Olha, existe. Vou falar basicamente assim de quatro efeitos. Eu vou passar um passo a passo do efeito Marble, por exemplo, que foi uma coisa que eu mais ou menos preparei para poder falar. É que se a gente começar a falar de cada um, não vai ser tempo suficiente, que a gente tem um limite de tempo, né? Mas assim, ó, por exemplo, os efeitos que tem. O mármore, que eu te falei, foi o primeiro que surgiu depois da textura, que foi um sucesso, né? O marmorato, o efeito mármore. Cada fábrica batiza de um jeito, né? E depois veio o cimento queimado, que é um pouco mais recente, né? E no ano passado começou a vir o efeito velvet nuage, que a gente inclusive foi na Casa Cor para ver esses cor e hoje é um sucesso. Todo mundo participa muito e trabalha com esses efeitos. É muito interessante, tá? Mas posso começar a falar então sobre o efeito mármore? Opa, Tá vamos me lá. ouvindo? Eu tô fãzaço, eu acho muito lindo o efeito mármore. Opa, tô aqui, professor, tô aqui. Bom, se tiver Vamos ver, tá dando uma osciladinha aí. Calma aí, que deu uma osciladinha aqui. Deixa eu ver aqui. Edson, acho que voltou. Edson, Oi, tá. tô te ouvindo, tô te Agora ouvindo. foi, agora foi, agora foi. Tinha Voltamos, parado. Então voltamos. tá bom, vamos lá. Show, vamos lá, efeito Tá, mármore. então vamos falar, efeito mármore, tá? É um efeito decorativo, tá? Ele é indicado para interior, exterior e área coberta, tá? Ele não, colocando bem, ele é indicado para interior, exterior e área coberta. Em área descoberta não é indicado, ok? Mas é um produto que, assim, ele cria efeitos nas paredes, né? E ele imita o mármore, a pedra de mármore, tá? Antes de aplicar esses efeitos, é importante, coisa mais importante para tudo, para pintar e para fazer textura também, é usar os EPIs, tá? Isso é extremamente importante. Tem que usar óculos, luvas, abafador de ruídos, politriz para fazer para aplicar o mármore, você precisa também daquela desempenadeira de cantos arredondados de aço. Isso é extremamente importante, é a ferramenta fundamental para que esse efeito seja atingido, entendeu? Você também usar espátula de aço para fazer, para retirar alguma coisa assim que tem, que forma relevos, essas coisas, você tira com a espátula de aço, balde de água, pano úmido, tá? Isso é importantíssimo, bandeja de pintura, fita crepe e papelão para proteger. Tem que proteger toda a superfície, tá? A parte, o chão e os lados, os rodapés, tudo. Isso é extremamente importante, tá? Porque essa textura, nos intervalos, cada aplicação, cada 4, 5 aplicação que você faz, você tem que limpar a desempenadeira, tá? Com pano úmido e água, tomar cuidado para não devolver produto para o galão de textura, Isso é porque ele legal, isso fica é seco, importante. é,
Exato. Ele fica seco e aí o que acontece? Acaba arriscando o efeito que você vai fazer. Então, é muito importante você avaliar a superfície. Primeira coisa que você tem que fazer, preparar a parede, deixar ela toda lisa, né? Fazer todo o tratamento da parede, pintar numa cor, da mesma cor que você vai fazer a textura, ok? Depois você vem, faz a textura na cor indicada, por exemplo, no mármore tem 12 cores para ser feito na máquina, 12 cores diferentes para você aplicar na superfície. Então, como você vai fazer? Você, para melhorar o efeito, né? Você faz a pintura, depois você vai na loja, compra o galão, né? Uhum. Ela é uma massa, parece um gel, tá? Ela parece um gel. Você coloca na desempenadeira e vai passando em tons ondulares, tá? Então você dá uma passada e repassa, e vai passando e vai repassando. É importante também você deixar algumas partes sem cobrir, para depois na segunda demão você vai fazer essa cobertura e faz o efeito manchado. Legal. Tá? Então isso é muito importante você conseguir fazer isso. Tá? E sempre, a cada intervalo de aplicação, limpa a desempenadeira, né? E com pano úmido, tudo, joga fora o resíduo num canto separado ali, direitinho, e volta a fazer as aplicações. O Entendeu? bacana que eu vi aqui, quando teve o treinamento da Coral, que o Varejão trouxe aqui no Instituto, que eu via o João, né, que é o técnico da fábrica, ele mostrando que na hora de passar a desempenadeira assim, no efeito, ele não pode ficar arriscado com a desempenadeira, né? Então não pode deixar a marca da desempenadeira, tem que deixar só o efeito. Então é muito legal esse toque e essa importância. Por isso que tem que limpar. Por isso que tem que limpar, né? Sim. É isso mesmo. Show de bola. Tá? E outra coisa que é importante. Quando você faz a primeira demão, ela tem algumas fases, né? Primeiro você faz na espada, terminou a primeira demão, tem que esperar um intervalo de 4 horas, né? De 4 horas para você, assim como tinta, né? Você tem que esperar o intervalo, fazer a nova aplicação, né? Da mesma forma, você vai fazer os efeitos, né? Sempre em tons ondulares, né? Vai fazendo os efeitos e vai espalhando. Dá 4, 5 aplicação, você vai, limpa a ferramenta e volta de novo fazendo a mesma técnica, entendeu? Isso é importante. Aí, segunda demão, a terceira demão, para aplicar a terceira demão, você espera mais 4 horas. Aí a terceira mão, você vai fazer uma coisa assim que é extremamente importante. É o efeito de laminação. Você com a própria desempenadeira, você vai curvar mais ou menos com 45 graus e você vai fazendo a laminação. A laminação, o que é? É para dar um brilho nela. Então você vai aplicando forte e vai fazendo a laminação. Conforme você vai aplicando, ela já vai dando brilho nessa textura, tá? Ele é muito interessante, isso aí, na própria desempenadeira. Depois que você terminar de fazer essa laminação, aí se você quiser, né? Tem clientes que gostam de um acabamento mais rústico, mas assim, o efeito mármore tem que ser um efeito brilhante, né? Que o pessoal gosta. É um efeito que dá destaque. Então, o que acontece? O pessoal usa uma politriz, aplica uma cera de carnaúba, né? E depois vem com a politriz e ela fica super brilhante, imitando um mármore. Show. Tá? E fica lindo, né? Fica lindo. E tem uns pintores aí que assim, são os verdadeiros artistas. Hoje, por exemplo, foi na loja, não sei se ele está aí, ele falou que está, o André Amorim. Ele é um cara que, ele além de textura, ele faz uns efeitos assim, fantástico, entendeu? Então, assim, tem muito pintor que trabalha muito bem com isso. Então, o que eles fazem, por exemplo, para dar uma criatividade a mais no mármore? Eles trabalham com 2 cores. Eles espalham a textura em 2 cores. Aí forma aquele efeito riscado, como se fosse um mármore riscado, entendeu? É uma coisa assim fantástica. É um trabalho vamos dizer assim, de um artesão mesmo, de alguém que conhece muito. Isso é muito legal, muito legal. Show de bola. O pessoal da Efrata Pinturas está aqui também, mandar um alô para eles.
E o Wilson mandou uma pergunta para você aqui, Edson. Ó, tem uma dúvida. Posso Beleza. preparar a parede com massa acrílica? Fica melhor para o acabamento do efeito? A E tem parede é interna ou externa? Precisa ver, né? E Ah, já tá. tem outra pergunta que eu já quero colocar, que é do Marcelo aqui, Edson. Passa selador ou algo parecido antes da aplicação? O selador é aquilo que eu já falei na parte de tinta, né? O selador, ele só é usado numa única vez, numa parede nova para cobrir os poros da parede, tá? Isso, gente, ele não é usado, o selador não pode ser usado em outra etapa. Se a parede já foi selada ou já foi pintada, ela não tem necessidade de usar selador, tá? O selador não tem outra função. É importante repetir, repetir, repetir essa questão. O selador só tem uma função, num reboco novo. Então, se no caso aí for uma parede nova, e essa parede precisa cobrir esses poros para depois ver o efeito, você vem, usa o selador, depois nivela com massa corrida ou massa acrílica se quiser. Massa acrílica normalmente usa-se mais na área externa. A massa corrida é mais fácil de trabalhar. Então, se for dentro de casa, eu recomendo passar uma massa corrida, fazer a pintura com uma tinta premium, entendeu? Deixar ela bem lisa, aí sim você vem com o efeito da textura, a textura do mármore, do cimento queimado, se você quer saber, e vai por aí, você entendeu? Legal. Então, Você está usa a respondida tinta a para dar pergunta um do Wilson. fundo, né? Sim, sim, tem que usar a tinta. Toda parede, quando você vai aplicar uma textura, um efeito mármore, um efeito cimento queimado, um efeito nuage, um efeito velvet, ou qualquer tipo de efeito, primeira coisa que você tem que fazer, preparar a superfície, pintar, deixar ela nivelada, pintar sem imperfeições nenhuma, porque se essa parede estiver imperfeita, você não vai ter sucesso no seu Vai trabalho, entendeu? Então apontar ela tem que tudo, ser né? perfeita. Exatamente, exatamente. E aplicar uma tinta premium, tá? Não dá para você aplicar uma tinta que não tem qualidade, uma tinta standard, ela não vai fazer o efeito que tem que ser. Porque o que você vai fazer? Você vai também forçar, né, a aplicação quando você vai fazer a eliminação, e a tinta tem que ter resistência para suportar todo isso, todo esse efeito, entendeu? Entendi. Isso é extremamente importante. Bacana. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A professora Sirlene perguntou: a laminação também é em curva? Sim, a laminação, você tem que fazer ela, na verdade, você tem que fazer ela em 45 graus e ir forçando. Na verdade, você não consegue fazer muita curva nela, mas você tem que fazer o efeito para dar o brilho. Conforme você vai espalhando a textura, conforme você vai laminando, né, tirando, você vai fazendo o brilho. É A um. curva você faz na hora de aplicar o produto, Uhum. isso. Não, é assim, ele é assim, ele vai, É. você inclina ela com 45 graus e vai aplicando, entendeu? Aí você Sim. vai dando o brilho, tá? A curva você faz na hora da aplicação mesmo, normal, Show de tá? bola, show de bola. E o Velvet? O Velvet. O Velvet já é um produto que a aplicação é quase igual à do mármore, entendeu? É quase igual ao do mármore. O Velvet, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem umas pérolas que, assim, depois que você aplicou o Velvet, você acende a luz à noite, aparece, assim, aquela diferença de luz, assim, é muito legal. Nossa, é Muito legal. maravilhoso, é A aplicação, maravilhoso. fantástico, fantástico, fantástico. Não, você não percebe a luz do dia, você só vai perceber à noite quando você acende a luz. E assim, tem um efeito muito legal. Então você tem que aplicar ele, na verdade, o Velvet, diferente do mármore e do cimento queimado, você tem que aplicar ele uniformemente, né, em toda a superfície. Tá? O mesmo esquema de aplicação. Primeira demão, no caso o Velvet, na primeira demão, ele precisa de 4 a 6 horas para secar. Depois você faz a segunda demão, no intervalo de 4 horas, na terceira demão você já aplica, né, que já faz o efeito laminado, e aí depois você vai ver o resultado, é fantástico. Show. E aqui a gente tem bastante profissional que eu tô vendo aqui, e esses Sim, efeitos, eles são um mega portfólio, né? Porque você não vai sim. fazer casa inteira, você vai fazer uma parede, vai fazer alguma. Sim, sim, sim. É um efeito decorativo, né? Propiciado para você fazer, por exemplo, numa sala, numa parede da sala, depois você mescla com outras cores. Tem gente que faz muito na cabeceira do quarto, né? Tal, dá um aspecto assim muito bonito. Legal.
A criatividade é muito, mas você pode fazer em vários ambientes. Uhum. Mas ninguém usa esse efeito em toda a parede. É só numa parede específica ou numa parede de destaque, entendeu? Sim. E assim, até para... Estou vendo que o tempo também já está quase pronto para eu falar do outro efeito, que é o Velvet, ou desculpa, o Nuage. O Nuage você aplica com rolo de lã de pelo alto, tá? Aí ele forma aquelas camadas, né? Depois você vem, primeiro você aplica, faz uma aplicação, espera a secagem, depois você vem de novo com outro rolo, aí ele forma uma camada, tipo uns relevos, entendeu? Que é Uhum. o Nuage. É muito interessante também. Essa aplicação é diferente da aplicação do cimento queimado, do Velvet e do mármore, Eles entendeu? estão em duas demãos? Não, eles têm que dar 3 demãos. Todos eles têm que dar 3 demãos. Ah, legal. Todos têm que dar 3 demãos. Então, assim, eu falei do Nuage resumidamente, porque, assim, é a mesma etapa, né? Só que com aplicação diferente com o rolo, tá? O pessoal, que tem muita gente que está aí, que eu estou vendo, que participou do treinamento com a gente Uhum. na, no Instituto da Construção, e você viu o que a gente montou de equipamento lá para fazer a aplicação, né? Deu para Sim, fazer mais de 20 profissionais num dia, né? Foi muito legal, muito produtivo. Muita foi. gente saiu de lá feliz, porque isso é uma coisa que é um diferencial que o Varejão tem, entendeu? Pouca gente consegue fazer esse tipo de treinamento com uma parceria tão forte que a gente tem com a Coral. Para você ter, assim, uma ideia, mais ou menos, o custo de um treinamento desse, que demora, às vezes, 2, 3 dias, que eles fazem em etapa, custa quase R$ 500. 300, 400, R$ 500, né? Uhum. O pintor tem que pagar. Nós conseguimos a parceria com a fábrica, uma parceria entre o Varejão e a fábrica Coral, fazer isso sem custo nenhum, Uhum. entendeu? E o profissional ficou desde manhã, né, até o final da tarde, né, trabalhando todas as etapas. É claro que o grande artista, o João de Jesus, né, ele fez uma preparação antes, né, porque você tem que fazer toda a preparação para mostrar para eles como é que faz esses efeitos durante o dia da aplicação. Por isso que a gente concluiu o curso num dia inteiro, né, e teve muita gente, ó, e você sabe, muita gente que começou a fazer esse curso lá, né, desenvolveu isso no mercado. Hoje viraram empreiteiros que estão cada vez mais crescendo, não estão trabalhando ainda nessa Eu, pandemia. Tem gente que está reclamando que está sem serviço, mas o pessoal que tem know-how não fica parado. É isso que é sim. importante. E o Instituto da Construção tem esse compromisso, o Varejão tem esse compromisso, as fábricas têm esse compromisso, principalmente a Coral, que é um grande parceiro, de levar conhecimento, de fazer a pessoa conhecer o produto, aplicar o produto, saber os detalhes, as novidades, né? E até para te falar, já que nós estamos falando de treinamento, nós estamos desenvolvendo um treinamento online agora para os pintores. Porque Legal. você sabe que muitos dos pintores não têm essa técnica, não tem essa técnica de falar, assim como nós, teve pessoas mais velhas como eu, assim, a gente não nasceu na era digital. Então Aham. você tem uma dificuldade de fazer uma live, de fazer um antes e depois para o cliente, mandar o filme para ele, aplicando o produto, fazendo lixamento, fazendo as aplicações. Então, isso é extremamente importante. Fazendo cotações, mostrando para o cliente um filme do trabalho que você fez, assim, um passo a passo. Tal. Isso é extremamente importante. Aí você sai na frente. Porque se a gente não se atualizar, isso vale para todas as categorias, todas as camadas. Se Sem a gente não se dúvida. atualizar, se nós não entrarmos na era digital, nós vamos Sem ficar para dúvida. trás. Né? Sem E aí dúvida. é complicado, aí é muito complicado. Sim, Né? sem dúvida. Aqui, por exemplo, no IC, os nossos cursos eles são presenciais, né? Então eles são práticos. Sim, Mas nesse período quarentena, nós não podemos fazer as aulas presenciais, então a gente criou e desenvolveu uma plataforma para eles poderem assistir os treinamentos online. E eu estou isso. chegando com os alunos e trazendo eles para esse online, porque é fundamental o profissional Sim, qualificado, um profissional que hoje, aluno do C e tal, que tem uma formação
mas ele ainda se mantém totalmente offline, avesso a pegar um celular, a entrar, fazer um vídeo, consumir um conteúdo online, ele vai ficar fora do mercado. Porque ele vai ser superado por um outro que às vezes ele não tem tanta experiência, mas consegue agregar conhecimento e gerar valor para os clientes dele e assim por diante. Então eu estou nessa campanha muito forte com os alunos aqui para trazer eles para o digital, para que eles entendam essa importância e consigam aí replicar e fazer, gerar valor, aprender também no dia a dia e colocar isso em prática. Então essa iniciativa do Varejão, essa iniciativa sua, e aqui junto com a gente está fazendo também. Da própria Coral. Da Coral é justamente para quê? Para abrir a mente, né? A gente quer que os profissionais eles olhem assim, o mundo que começou, que a gente conheceu em fevereiro, não é o mundo de hoje e não vai ser o mundo daqui a um mês. Mudou, exatamente. Tudo mudou. Se a gente continuar travado, achando que não, vai dar certo, não sei o que, eu não vou me atualizar, você vai bater cabeça, você vai perder dinheiro, você vai ficar fora do mercado. Então, tem que abrir a cabeça, tem que estar esperto que isso está acontecendo. E eu quero falar uma coisa para você, que acho que é interessante. Você saiu na frente, quando aconteceu tudo isso, que você colocou o atendimento online, alguns treinamentos online para o pessoal, nada substitui o prático. Isso é importante. Sim. O atendimento online, ele te dá uma ideia, mas quando você está dentro de uma situação que você vai fazer a aplicação ao vivo, mostrar como faz, mostrar como é feito, está do lado de um profissional como o João de Jesus, por exemplo, né, que é um cara fantástico, tem uma paciência enorme, ele coloca gente que não tem jeito nenhum para fazer o negócio, que vira um artista, né? Todos nós temos os nossos ídolos, né? As pessoas que a gente aprende, né? E eu acho que, por exemplo, no caso da Coral, o João de Jesus é um cara muito diferenciado, assim como os professores que você tem no estudo da construção, não só na área de pintura, quanto em outras áreas, né? Eles trazem a diferença, eles fazem a diferença. É claro que a questão de você fazer o online, ele dá uma ideia teórica, a prática é outra coisa. Sim. A prática é importante você exercitar, né? Isso que é o fato. A prática tem que ser feita, mas os profissionais todos, assim, e não só de consumir conteúdo, mas tem que acabar essa história de você tem que mexer, você tem que olhar, você tem que saber trabalhar com isso. Então, isso é um diferencial para você chegar em clientes novos, é um diferencial para você crescer sua carteira, para você conseguir novos serviços e melhorar o seu relacionamento com os clientes que você tem hoje. Com certeza, Hoje a diferença é o quê? Olha, o meu chefe, ele é o maior defensor do atendimento. Ele fala toda hora para mim, atendimento é tudo, atendimento é tudo. Mesmo quando tem uma coisa positiva ou negativa, falei para você, atendimento é tudo. E por isso o Varejão, ele é especialista no atendimento técnico personalizado, um atendimento que faz o cliente confiar na gente. Isso é importante. E a gente tem prazer naquilo que faz e leva esse conhecimento e traz confiança para esse cliente, para nós. Por isso que a gente tem essa performance que a gente tem hoje, entendeu? Show de bola. São 30 segundos aí para cair a nossa live. Você quer fazer as considerações finais? Sim, eu quero agradecer todo mundo que participou dessa live com a gente aí. Continuem interagindo com a gente, nós vamos levando novidades para vocês. Obrigado, o Instituto da Construção, Carlos, você é um cara fantástico, obrigado mesmo. Agradeço o Varejão pela oportunidade, por me apoiar também, né, nessa segunda live aí. A gente está começando agora e aos poucos a gente vai se aperfeiçoando e procurando levar tudo que for de conhecimento para ajudar o nosso público, os nossos clientes, os nossos pintores, os nossos empreiteiros, os nossos arquitetos, todos eles. Nós estamos juntos sempre. Obrigado mesmo, obrigado à minha família, obrigado aos meus amigos e aos meus amigos pintores, todos eles. Eu tenho paixão nisso que faço, tenho prazer de estar junto com esse pessoal, de ajudá-los, inclusive, né, através dessas ferramentas que a gente tem, que são a loja, que é a fábrica, que é o Instituto da Construção.
Muito obrigado mesmo. Valeu. Show de bola. Gente, muito obrigado por todos que assistiram, que ficaram aqui. Edson, muito obrigado pela parceria de sempre. Varejão das Tintas também. Cara, muito obrigado. Vocês são uma empresa exemplo. E amanhã tem live. Daqui a pouco eu ponho no Stories o que